do entendimento. Ele trabalhe nossa mente, nossos corações, para que nós possamos absorver tudo aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. Romanos capítulo 12, versículo 1. O título do capítulo diz assim: a consagração a Deus, a humildade e fidelidade no uso de seus dons. Mas o primeiro versículo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo, a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Vamos orar. Pai querido, nos reunimos, Pai, mais uma vez, diante do Senhor, pelas redes sociais, mas o Senhor sabe a distância em que cada um se encontra e a disposição de cada um para ouvir mais e aprender mais das coisas do Senhor e da sua palavra. Aqui estou, papai, para ajudar, auxiliar os seus filhos naquilo que lhes é necessário para o aprendizado, para que possam compreender que o temor é a sabedoria e que nos apresentando ao Senhor com temor e com tremor, o Senhor é que nos dá graça, Pai, não só do seu perdão, mas a absolvição naquilo que talvez seríamos indignos. Então, papai, nós queremos ter o nosso entendimento aberto, o nosso intelecto aberto, para que nós possamos, papai, degustar, para que nós possamos, papai, guardar, compreender, guardar, assimilar tudo que será ministrado nesta noite. E que seja, pai, para o nosso crescimento espiritual, o aprendizado da excelência, para que nós possamos declararmos: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos instruiu, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos deu graça, não só da salvação, mas da saúde, dos milagres do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer em favor de nossas vidas. Fica conosco. Obrigado, Pai, por nos dar mais uma oportunidade. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, hoje nós vamos falar de o resultado de nascermos de novo. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que quando nós saíamos para alguma coisa, alguma atividade, até mesmo às vezes para trabalhar, a minha mãe sempre chamava a nossa atenção, porque às vezes nós nos levantávamos da cama, a gente não fazia uma oração pedindo livramento, pedindo Deus que cuidasse e que guardasse a vida da gente. E a gente não preocupava, principalmente no que diz respeito aos nossos, aos que estão na nossa dependência, na dependência da nossa oração, e nós não olhávamos nem por nós mesmos. E eu cresci vendo a minha mãe falando que a gente levantava e saía igual um animal no pasto. E com isso, nós sofremos muitas coisas que poderiam ter sido evitadas. Exemplo, talvez algo que nos ocorreu e não nos agradou, mas ocorreu.
E talvez por não sabermos onde buscar livramento daquilo que nos aconteceu, nos acometeu. Aí a minha mãe sempre falava isso, e hoje o Espírito Santo me chama a atenção para o nascer de novo. Para a criatura que outrora éramos, e hoje, a partir do momento da transformação, não é? A transformação. O que significa transformação? Vou explicar. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, de Romanos capítulo 12, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas compaixões de Deus. Então, ele está usando um termo delicado para nos alcançar em cheio, para dizer assim: deixem de ser ignorantes. Eu rogo a vocês, pelo amor de Deus, rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa interessante, você vai ver a briga de 3 dimensões que compõem o ser humano. Olha nessa palavra do apóstolo Paulo, Romanos 12, 1, a partir do versículo 1. Ele está dizendo que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto vosso intelecto, o culto vosso entendimento, ou culto do vosso consciente, do subconsciente. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o corpo. Ele está falando de nós como carne ou como pó, né? Isso é bíblico e a Bíblia sempre se refere ao ser humano, às vezes, como pó da terra. Mas ele fala, então, os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que ele fala sacrifício? Por que ele está dizendo em sacrifício vivo e santo? Principalmente os corpos. Porque a nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha é contra, em primeiro lugar, contra nós mesmos. Vencer o inimigo, vencer o adversário, isso Jesus já derrotou na cruz e já nos ensinou como vencer o nosso adversário. Então, ele já foi derrotado na cruz e Jesus já deu para nós a senha. Mas a parte mais difícil do ser humano hoje é vencer a si mesmo. A parte mais difícil hoje não é vencer o inimigo ou derrotar o inimigo, porque o inimigo foi derrotado na cruz, mas eu tenho que vencer a mim mesmo, a minha natureza humana. Quando ele fala vossos corpos, ele está se referindo ao corpo físico, à carne, que é teimosa, que é tinhosa, e que adquire vícios com muita facilidade. O que nós aprendemos? O que é pecado na nossa vida? Muitas vezes atribuíram o pecado ao cara que bebe muita cachaça, ao cara que usa droga, à pessoa que se prostitui, etc., e muitas coisas que foram atribuído à vida das pessoas como práticas que realmente eram abominações aos olhos do Senhor, segundo a sua palavra. Mas nós aprendemos que o pecado vai muito além de uma pessoa que, às vezes, pratica um vício, e às vezes nós olhamos para aquela pessoa já fazendo um pré-julgamento por causa das suas práticas, suas ações, e até, às vezes, condenamos as práticas de uma pessoa por entendermos que aquilo é pecado. Só que eu tenho que vencer a mim mesmo
Não é naquilo que é ilícito, ou uma droga ilícita, ou algo que é prejudicial à saúde de alguém, à vida de alguém. Porque nós atribuímos isso ao quê? À bebida alcoólica, ao cigarro, tabagismo, fumo. Nós atribuímos isso ao quê? Às drogas, né? E quantas drogas existem aí que são, né, altamente viciantes e que traz uma destruição muito grande para a vida das pessoas. E atribuímos isso, talvez, à prática de pecado, vício, etc. Tal. Mas, segundo a Bíblia, tudo que me domina é vício e é pecado. Certa vez eu fui pregar em uma igreja muito grande, estava cheia, e o pastor da igreja é um empresário muito rico, por sinal, aqui da cidade de Betim. E um dia eu estava falando sobre esse assunto, era um culto, era uma campanha de libertação que eles estavam fazendo. E ele me convidou, de vez em quando ele me convida para pregar. E eu fui falar sobre esse assunto, porque tudo que nos domina é vício. E nesse dia eu falei que Coca-Cola, beber Coca-Cola demais, e ela domina a gente não consegue ficar sem, é vício também. Porque muitas vezes a gente às vezes deixa a vida do mundo, vício e etc e tal, eu não bebo mais, muita coisa que eu praticava, não praticava mais, agora eu sou crente, eu vou beber Coca-Cola até enjoar, até vou comer churrasco, vou comer, vou praticar o pecado da glutonaria, porque agora eu não faço mais nada além de comer e de beber. Pronto. E eu falei isso, e depois, quando eu terminei, que eu passei a palavra para o pastor, ele falou, irmãos, lembra que a churrasco que a gente ia fazer? Regada a Coca-Cola, podem esquecer, porque nós estamos viciados. E aí o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos meus, irmãos, pelo amor de Deus, eu quero que vocês apresentem os vossos corpos, ou seja, a carne, o físico, em sacrifício vivo. Quer dizer, esse sacrifício vivo significa eu vencer a mim mesmo. Em sacrifício vivo, santo, santificando, buscando sempre a santificação, né? Hebreus 12, 14, né? Hebreus 12, 14, fala, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem essa, ninguém vai ver o Senhor. Então, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isto é agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí entra uma das dimensões que compõe o ser humano. Qual ela? Nós somos compostos. O ser humano, na sua totalidade, é composto por 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Falei um pouco sobre esse assunto. Por quê? O corpo é o pó, e vai voltar para o pó. O espírito, para você entender e eu desenvolver nesse assunto, o espírito é de Deus. Ele não se contamina e ele não se perde. E ele não está conosco para sempre. Porque o dia, né, eu já falei sobre esse assunto, o dia que nós nascemos, nós recebemos o fôlego da vida. Deus nos emprestou um espírito. Por isso nós somos chamados de alma vivificante, alma vivente. Então, esse fôlego da vida é o espírito que Deus nos emprestou. E o dia que Deus quiser-lo de volta, e Deus falar, olha, quero o meu espírito, eu quero que vocês entendam isso, porque muita gente que já esteve em coma, ou sofreu um acidente grave, que esteve à beira da morte, eles falam, né, eles relatam, é relato de muitas pessoas, que eles veem alguém tentando reanimar o corpo, e o espírito, ele sai em uma velocidade tão grande, alguns ficam pairando no ambiente
onde a pessoa está sendo socorrida, medicada, ou atendida, ou internada, etc. Mas quando a pessoa vai a óbito ou chega próximo ao óbito, o espírito sai numa velocidade e às vezes chega, já teve relato aqui de pessoas comentarem comigo, que eles chegam a estar na órbita da Terra e de lá de cima vê tudo cá embaixo. Então, o espírito, além dele não se contaminar, a hora que Deus requerê-lo de volta, ele vai. E aí não tem vida no corpo ou na carne. Mas tem uma outra dimensão que é necessário trabalharmos, em primeiro lugar, em nós mesmos e depois ajudarmos pessoas a trabalharem esta área da vida que é bastante complicada. A alma, o racional, o intelecto. Vou dizer para vocês uma coisa. Hoje, eu cheguei, né, lá de Esmeraldas, fiz umas entregas lá na região. E eu cheguei com muita coisa para fazer, liga para um, liga para outro, resolve. Tem um pessoal aqui abrindo uma igreja e eu tenho coisas que posso doar para ajudar a igreja e tal, 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 e fui dar socorro para as pessoas. Quando eu estava mexendo aqui, preparando até um bebedouro para doar para eles, ontem eu ganhei um, e como, graças a Deus, nós temos, eu doei um para essas pessoas que estão abrindo o trabalho. E quando eu estava preparando o bebedouro, limpando, etc e tal, porque ele vem empoeirado, né? E meu pai fala assim, ó, quem dá o pão dá o castigo. Você vai fazer uma coisa para alguém, faça bem feito. Quando eu levo alguém em casa, eu dou carona, seja depois do culto ou de onde vem. Eu levo a pessoa para mim aqui na esquina. Eu te dei uma carona. Meu pai diz que quem dá o pão dá o castigo. Deu uma carona, deixa na porta da sua casa, principalmente se for à noite. Vou esperar você entrar para dentro, fechar o portão, aí eu vou embora. Então eu estava preparando, limpando e tal, para entregar. Apertado. Nesse meio tempo, parou uma viatura na porta da minha loja. E voltou, encostou no lugar que eu paro os caminhões aqui na garagem, na frente da loja, para pegar cimento, pegar tudo, e a viatura. Normalmente eles ficam aqui no pátio da minha casa, param do lado de fora, principalmente à noite, né? Que tem uma parte que eu recuei para estacionamento, para a gente colocar as coisas. E parou a viatura, a gente nem fechou a loja, a viatura já chegou e tal. Mas como a gente conhece muitos deles aqui que fazem rota aqui na área, aí daí a pouco desceu um, e eu já ia falar alguma coisa, os policiais já vai parar aqui, desceu um, e chegou, Apóstolo Vieira, pode ficar tranquilinho, pode ficar calmo que sou eu. Aí entrou, com licença, vou no seu banheiro e vou tomar água. Entrou, era um amigo de muito tempo, é pastor também, e ele entrou no banheiro, saiu do banheiro, e falou, vim aqui para você me dar um socorro. Estou precisando de uma peça aqui e tal, eu sou responsável pela manutenção lá no quartel, a conta de luz do quartel normalmente vem de 4.000, e é por causa dessa peça, a conta veio de quase 9.000, eles estão querendo me matar, me esfolar vivo, eu quero que você me socorre. E aí vamos olhar a peça e tal, e falou assim, pastor, eu estou com minha vida tão desgastada, estressado, querendo abrir mão, e eu estou com 22 anos na polícia. Vou aposentar com 30 anos de polícia, mas estou com vontade de largar tudo, jogar tudo para o alto. Ele é pastor. Jogar tudo para o alto. E eu falei, conversando, expliquei, falei assim, ele falou, eu vou pregar hoje à noite, tem culto, e eu não preparei nada, não tem nada preparado, hoje eu estou na dependência de Deus. Falei, glória a Deus, está na dependência é alguma coisa. E conversei com ele, falei, hoje vai ser um dos dias que você vai fazer a sua melhor ministração. Porque Deus sabe por que você não preparou. Deus sabe por que você não preparou nada. Beleza. E sabe, porque normalmente faz até questão das regras de ética, de protocolo, né, da polícia, normalmente, você encontra policial. Por mais que ele seja seu amigo, mas o que ele vai fazer é pegar na sua mão. Na hora de ir embora, que ele já ia despedir para ir embora, ele me deu um abraço.
sabe, não de fardo, e falou, se o outro policial na viatura do lado de fora, na minha porta, esperando. E ele falou assim, eu não vou sair daqui antes de você orar. Irmãos, quando eu coloquei a mão na cabeça daquele pastor, policial, pastor, eu, depois daquela hora, eu estou sentindo arrepios até agora mesmo, né? A hora que eu coloquei a mão na cabeça dele. Sabe quando a gente vai orar para uma pessoa que está muito carregada, a pessoa cai para trás? Quase que fui eu que caí. De tão carregado que ele estava, pesado, né? Muita opressão em cima dele. Na hora que eu comecei a orar, ele começou a chorar. Agora, imagine vocês, um policial de farda que normalmente tem que deixar transparecer que é durão, que, né, que é aquela pessoa ali que está ali para o combate, para a batalha, mas ele estava, ó, como eu estou falando aqui hoje, o assunto que eu estou falando, o resultado de nascer de novo. O apóstolo Paulo está falando aqui, eu quero que vocês apresentem-se em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se aqui não tiver bom, se a alma não tiver bom, se o psique não tiver bom, se o intelecto não tiver bom, se o centro das nossas intenções não estiver funcionando bem, nós não vamos administrar nada, principalmente no contexto espiritual. E aí ele fala, eu rogo a vocês pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, aí entra nós, não é? Por quê? João 3, não sei se vocês já leram, pode ler depois, anotem para ler depois. João capítulo 3, né, o primeiro, a parte B do versículo. Um homem chamado Nicodemos, ele vai ter com Jesus, por quê? Ele tinha vergonha, não queria se expor, mas ele tinha uma confusão na mente, uma perturbação na mente. E ele foi falar com Jesus e falou, Senhor, eu sou um doutor, eu conheço a lei, eu conheço tudo sobre a lei, sobre os projetos de Deus, tudo que Deus deixou registrado. Mas eu acho que tudo isso não é suficiente. Olha, aí já entrava uma ação mover do Espírito Santo para fazer com que aquele homem se aproximasse de Jesus pela salvação dele. Sim, para ele entender o plano de salvação de Deus, mas para que hoje, nós 2023 anos depois, poderíamos estar falando e usando isso como exemplo e como testemunho. Nicodemos pergunta, Jesus, o que eu faço para me salvar? Jesus falou, olha, vos é necessário nascer de novo. Naquele momento, se fez de desentendido, ou por ser um doutor, eu não acredito que ele seria tão inocente. Até mesmo porque João Batista já pregava o arrependimento no deserto da Judéia e batizava as pessoas. Então Jesus falou, vos é necessário nascer de novo. E aqui, ele pergunta, como eu vou nascer de novo, sendo eu já velho? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus fala o quê? Vos é necessário nascer da água e do Espírito. Aí entra nós aqui, e não vos conformeis a Romanos 12, né? Versículo 2. E não vos conformeis. Isso é fácil de entender do ponto de vista vamos dizer assim, né? Do contexto bíblico, trazendo para nós esse entendimento. E não vos conformeis. Conformar significa aceitar o que está feito. Aceitar o que já está determinado. Né? Aceitar aquilo que não me agrada, não é bom para mim, talvez,
mas está aí. E conformar ou com forma. Com é estar. Forma é para produzir um formato. Então, conformar, seja aquilo que está pronto, que está feito e foi fabricado em série. Ou seja, quando você tem a mesma matéria-prima, enquanto você tiver a mesma matéria-prima e você tiver algo que vai dar um formato a qualquer material, significa que você vai ter uma produção em série. Tudo que você puser na forma ali, mesma quantidade, mesma densidade, o mesmo material, então você vai produzindo a objetos parecidos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz que não é para nós conformarmos com este século ou com este mundo. Então, quer dizer, não aceite o que o mundo está colocando a você. Eu estou falando de o resultado de nascer de novo. Por quê? Nós não podemos ser conformados com aquilo que nos é apresentado, principalmente o que corrompe a moral e os bons costumes, ou seja, os padrões bíblicos. Então, e não vos conformeis, saia da forma. Não seja igual. Ele está dizendo assim, não seja igual ao que você está presenciando, ao que você está vivendo, ou igual às pessoas que vivem os padrões do mundo. Então, não viva este formato, mas trans. O que é trans? É sair da forma que estamos. Eu não quero que você entenda trans com esse trans que está acontecendo por aí, mas é trans. E se transformaram em alguma coisa. Quando você lê o capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, a gente vai ver que essa transformação faz com que a pessoa fique sem afeição natural, faz com que, aliás, eu vou ler para vocês. Capítulo 1 de Romanos, eu vou ler para vocês, você anota para você ler depois, mas eu quero que você me ouça. Vamos ver essa transformação, não é? Olha só. O texto é um pouquinho longo, vão ser. Nós vamos ler 18, 32, 22, 10, 12 versículos. Mas para você entender. Romanos 1, 18. Você anota para você ler direitinho, mas eu quero ler para você para ver o significado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Muda as coisas à verdade de Deus. Versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus permitiu essa manifestação. Então, tem o dedo de Deus em alguma criação, em alguma coisa aí. Mas, vamos ver. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não tenham responsabilidade com nada. O versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não são inocentes, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha só a corrupção do gênero humano. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Né?
E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí começa a mutação. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Versículo 26 diz assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Entenda como você quiser, e se você tiver dúvida, me procure, me pergunte, que eu te falo o que significa, mas eu acho que você entende. E versículo 27, e semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Quando isso começou a se desenfrear no mundo, Deus mandou a AIDS. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. E mais, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, preste atenção nisso, avareza, maldade, cheios de inveja. Olha só para você ver o que acomete, o que acontece nesse processo aí de ao contrário, né? Ao contrário aqui. Eles eram uma coisa, se transformou em outra, mas que não é segundo a palavra de Deus, não é? Olha, versículo 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, ou seja, não tem palavra. Você fala uma coisa, eles te falam uma coisa, te garante uma coisa, hoje amanhã já não é mais, ou muda no mesmo dia. Sem afeição natural. Quando você vê alguém que é trans ou transformou, você não sabe quem é mais. O que é? Né? Se é homem, se é mulher, o que é? Transformou. Irreconciliáveis, sem misericórdia. Não tem perdão. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, agora vem aqui o texto que chama muita atenção nos últimos dias, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Dignos de morte, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Dignos de morte são os que praticam tais coisas. Não somente os que praticam, olha aí, não somente os que as fazem, mas também os que consentem com elas. O que o apóstolo Paulo deixa aqui escrito, registrado aos romanos? Fala da natureza, né, da pessoa que transformou naquilo que não é propósito de Deus. Aí nós vamos ver, então, Nicodemos procurando Jesus de noite, escondido, porque ele era um mestre, era um doutor da lei, era um publicano, sei lá, um fariseu, para saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou: vos é necessário nascer de novo. Aí o apóstolo Paulo fala conosco: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, transforme a sua alma, o seu intelecto, o centro das suas intenções.
Segundo estudiosos, nós temos 10.000 pensamentos por dia. Nem todos agradam o coração de Deus. E eles são conhecidos de Deus antes de serem formulados. Deus já sabe quais são. O apóstolo vai dizer ali que nós não podemos ser iguais. Nós temos que ser diferentes. De igual, o mundo lá fora está cheio. Lá fora é tudo igual. Tudo igual. Tudo forma. Tudo no formato. Mas esse formato do trans que nós lemos em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Então, ele disse que nós somos chamados para sermos a diferença nesta terra. Em Mateus 18:3, Jesus falou que se nós não formos como crianças, de maneira nenhuma nós vamos entrarmos no reino do céu. Por que ele disse isso? Porque criança é inocente. Criança não tem maldade no coração. Criança não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda rancor, não guarda ressentimento de ninguém. Criança perdoa. Esquece. E então Jesus falou que se nós não formos como uma criança, de maneira nenhuma nós vamos entrarmos no reino dos céus, não é? Quando em João capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, olha, nós fomos regenerados, nós fomos, né, regenerados, não de semente corruptível, mas pela palavra de Deus, não é? Nós fomos regenerados de que forma? Ou de que forma nós viemos? Ou como fomos formados? É sempre saber isso? Claro. Como? João capítulo 1, versículo 11. A palavra diz o quê? Lá no primeiro versículo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Mas no versículo 11, fala o quê? Ele veio para os que eram os seus. Ele veio para os da forma lá, um dos Nicodemos, um dos doutores, escribas da lei. Ele veio para eles. Mas os seus não o receberam. Por quê? A maioria dos judeus que não receberam a Jesus é porque seguiram um formato de crença, de credo ou de religião dos sacerdotes, ou chamados sumos sacerdotes, que era a influência da época, e não quis receber Jesus como o Messias, como o Cristo ungido, como nosso Senhor e Salvador, pelo fato ou pela forma que ele se apresentou. Filho de uma jovem muito pobrezinha, de um carpinteiro, nasceu em uma manjedoura e não tinha nem um berço para se deitar, e foi nascer numa manjedoura. Resultado? Não quiseram receber esse Jesus. Mas é por isso que essa graça nos alcançou. Porque a palavra diz o que? Ele veio, João 1, 11. Ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, a oportunidade que nós temos de sairmos da forma como nós estamos e agora nos enquadrarmos, não na forma do sistema,
na forma do mundo, na forma que o mundo vive, na forma que o mundo caminha, mas caminhando segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus, caminhando segundo o que Deus estabeleceu para nós, porque assim nós vamos adquirir salvação, vida eterna em Jesus Cristo. Que coisa boa! Que coisa boa isso! Nós entendemos o quê? Né? Quando ele fala transformar, não sei quem que ele, quando ele disse isso, ele não sabia quem nós éramos. Ou ele não saberia no futuro quem nós seríamos ou somos. Mas ele já deixou o legado, já deixou a senha, já deixou o caminho. Olha, transformem-se. Transformem-se pela renovação do seu entendimento. Aí nós vamos, ele escreve de novo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, o que ele diz? E assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, tudo que era passado, era passado. Tudo que era do passado, ficou no passado. Agora, tudo se faz novo em nossa vida, vamos andarmos em novidade de vida. Mas ele fala uma coisa: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque quem pratica isso, aí ele diz, vai experimentar o quê? Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todos vós em Cristo Jesus. Tem recompensa. Tem recompensa de Deus para aqueles que decidem praticar e andar no formato ou a forma como Deus estabeleceu, ou serem transformados pelo poder, não do apóstolo Vieira, não dos pastores do ministério de outros pastores, mas pelo poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas. O que eu falar para você aqui pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas se o Espírito Santo de Deus, esse que atua e habita em nós e que nos direciona, que nos conduz pelos caminhos da excelência de Deus, se ele realmente estiver movendo as nossas vidas, vai haver transformação, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver milagres vindo na nossa direção, porque ele diz, porque assim vocês vão experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todos vós em Cristo Jesus. Mas é necessário sairmos da forma. É necessário tomarmos a forma de Deus, a forma que o Espírito Santo quer, ou a forma que ele quer moldar em nós, o caráter que ele quer moldar em nós. Aí nós não estamos mais na forma, ou seja, não estamos mais no aquário. Você sabia que é viver num aquário? Que coisa terrível que deve ser viver em um aquário? Que coisa terrível para um peixe que fica ali nadando em círculo, ali, ó, no aquário. Água barrenta, água suja todo dia. A rotina é a mesma todo dia. Não tem para onde ir. Jesus falou: olha, quem nasceu para oceano não pode viver em aquário. Quem nasceu para nadar em águas profundas, ou seja, ter altas experiências com Deus, não vai ficar prostrado na forma ou no formato do mundo, porque nós vamos querer mais. O Espírito Santo vai nos levar a ter desejo de querer mais de Deus, das coisas de Deus, de sermos usados por Deus, de sermos ousados no poder de Deus. E aí a palavra vai dizer assim, olha só, nós fomos, né, 1 Pedro, né, 1:23 fala assim, olha, nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas pela palavra de Deus. Olha, João capítulo 15, versículo 7, Jesus fala com os discípulos assim, olha, perdão, João 15, né, a partir do primeiro versículo, até chegar no 7, mas Jesus fala com os discípulos assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Toda vara que em mim não dá fruto, ó,
tira ela e limpa toda que dá fruto para que dê mais frutos. Sabe o que ele fala? E vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Olha que coisa boa. A palavra, ela purifica. A palavra, ela liberta. A palavra, ela transforma as nossas vidas, ou seja, dá nova forma ou novo formato. Então, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Aí no versículo 7 ele fala: e se vocês de fato estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês têm direito de pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Olha só, o apóstolo Paulo falando assim: quando você pratica aquilo que eu estou falando, vocês experimentam qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, o apóstolo Jesus vai em João 15:7 e vai confirmar: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Basta estar em Jesus e as palavras de Jesus se cumprindo em nós. Então, nós vamos pedir tudo que quisermos e nos será feito. Olha só, quando isso acontece, nós vamos desejar trabalhar para Jesus. Vocês se lembram da mulher, de João capítulo 4, da mulher samaritana que foi tirar água lá no poço e Jesus pediu água para ela? Se eu não te der água, você vai ficar sem beber, porque você não tem como tirar a água do poço. Quem tem a corda e a caçamba sou eu. Jesus falou o quê? Se você soubesse com quem você estava falando, com quem você está falando, você que me pediria água. Porque quem bebe dessa água desse poço aí tem sede não. Mas aquele que bebe da água que eu der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então Jesus começou a falar da vida dela. E ela então falou: veja o que é essa profeta. E ela falou: tive 5 maridos. E ele falou: disseste muito bem, tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Tu és profeta, então? Jesus falou: vai lá na cidade e fala tudo que você presenciou aqui. Então, aquela mulher, ela saiu falando com todo mundo: olha, tem um homem ali, ele é profeta, ele falou tudo da minha vida, e etc e tal. E o povo se ajuntou para ouvir as palavras de Jesus. Aí entra: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, haverá o quê? Transformação, haverá nascer de novo, né? Haverá nascer de novo. Então, o renascer espiritual faz de você faz de nós uma nova criatura. Olha que coisa mais interessante, né? Olha só, quando isso acontece, nós vamos desejar como a mulher samaritana, ela foi lá para a cidade, foi falar para todo mundo: olha, eu vi um homem que é profeta e falou tudo da minha vida, vão lá para vocês ouvirem ele também. Olha que coisa mais interessante. E mais, né? Efésios 2:10 diz que nós somos feituras, né? Então, quer dizer, nós somos a forma de Deus. Podemos dizer melhor, a fórmula de Deus. Somos feitura, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Que coisa maravilhosa. Somos, feitura sua, criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para as boas obras, não é? Então, a palavra de Deus diz o quê? Tito 2,14. A palavra de Deus diz assim: Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Jesus, ele automaticamente, ele criou uma raça, um povo separado
santificado, para seu louvor, para o louvor da sua glória. E esse processo pelo qual todos nós estamos passando, o processo de, podemos chamar de lapidação, dói. Para ser nova criatura, dói. E a dor que deveria ser a mais suave é a que dói mais. É eu vencer, eu deixar de ser a velha criatura ou ter a velha natureza humana. A natureza humana é essa que se corrompe com muita facilidade. Com muita facilidade. Ela deixa a desejar diante de Deus. E com muita facilidade, nós corremos o risco de cair no laço do adversário. Só que a palavra nos ensina, como nós lemos o texto, e não vos conformeis com este século. Ele está dizendo, saiam da forma, saiam do formato que o mundo tem tentado impor a vocês. E seja, como o apóstolo falou com 2 Coríntios 17, nova criatura. Porque assim nós vamos declarar que nós estamos em Cristo. Sendo novas criaturas, nós nunca vamos olhar a falha de alguém para justificar os nossos erros. Sendo novas criaturas, nós nunca vamos olhar de pecado de alguém para justificar os nossos. Sendo nova criatura, nós não vamos apontar o dedo para acusar e nem condenar ninguém. Sendo novas criaturas, nós vamos cumprir o que está escrito em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as entidades. Nós nunca vamos lutar contra ninguém. Nós vamos orar para quebrar, repreender o espírito ao contrário, atuando na vida deles contra nós. Sendo novas criaturas, nós vamos sentir a dor do próximo. Sendo novas criaturas, nós vamos sentir a dificuldade do próximo. Sendo novas criaturas, nós vamos estender as mãos para o próximo. Sendo novas criaturas, né? Nascidos de novo, nós vamos buscar a direção de Deus para tudo que vamos fazer. Nós vamos apresentar a Deus a nossa fé. Nós vamos crer que Ele fará por nós infinitamente mais, sobretudo, ou muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por quê? Sendo nova criaturas, nós vamos ter direito de filhos. Aí, sendo novas criaturas, nós podemos declarar assim, hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar para o meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do